Meus irmãos, santos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar minha alegria, meu prazer de poder voltar a este santuário, esta casa que foi a minha maternidade, lugar onde Deus se apropriou para abençoar a minha vida, me trazer ao Evangelho, me transformar numa nova criatura. E aqui eu aprendi a dar os meus primeiros passos na fé cristã. Foi nesta igreja, neste ambiente, rodeado de irmãos, que nos aquecia espiritualmente, que nos abençoava, que foram nos nutrindo com a santa e poderosa palavra de Deus. E aqui nesta igreja, grandes coisas aconteceram, porque antes de mim estar aqui, a minha mãe derramava lágrimas nesses bancos por minha alma. Aqui, desta igreja, o meu tio saiu para o campo como pastor. Hoje é obreiro desta igreja. Então, foi nesta igreja que o Senhor me chamou. Grandes coisas pude ver nesta igreja. Eu vi um menino pequeno cantar aqui, irmãos. Quando ele cantava, parecia que esse teto ia cair. Não era bem esse, mas o que tinha aqui na época. E este menino chamava Samuel, ele está ali, ó. Olha, irmão. Era um garotinho, mas sua irmã nem cantava na época. E hoje ela aqui expressando esse louvor. Então, tudo para a glória de Deus. Né? O Senhor é o dono desta igreja. Agradeço a Deus pela vida do pastor Antônio Ferreira, que Deus colocou sobre este ministério, esta santa igreja, porque Deus dá pastores às igrejas. E também pela vida de Maciel, meus irmãos e amigos que aqui se fazem presente, todos. Um dia eu estava aqui, fiz parte do coral do Poço das Águas Vivas, aqui, fiz parte da escola dominical desde que me converti. E aqui aprendi muito da parte de Deus com muitos irmãos, dos quais me sinto devedor. Muitos deles, irmão Pedro Paulo, juntos, quantas cruzadas, irmão Paulo, quantas almas vieram aos pés de Jesus, né? Está ali a cantora. Rebeca, também, que abençoou muitas vidas. E a família do irmão Pedro Paulo, que juntos nós fizemos muitos trabalhos evangelísticos. O grupo de evangelismo Ceifeiros de Deus. Quantos participaram dos Ceifeiros de Deus aqui? Quantos tem ainda? Poucos, bastei. Ceifeiros de Deus. Quantos lares que visitamos, famílias que trouxemos para o Senhor e foram ao tanque batismal, das quais muitas temos presbíteros e até pastores hoje servindo no ministério. Vale a pena servir a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8. Depois que você abrir a sua Bíblia, não feche, por favor, porque o que nós vamos refletir aqui exige meditação no texto da santa, poderosa, inerrante, infalível, incomparável, inigualável palavra de Deus. Então nós vamos estar focados na palavra do Senhor. Romanos capítulo 8. Esta carta é uma das cartas mais importantes da história do cristianismo. Eu quero aqui ressaltar algo na minha fala, é que a Escritura, a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada, toda. Não existe um livro que seja menos inspirado do que outro na Bíblia Sagrada. Do Antigo ao Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada, é útil para ensinar, redarguir, instruir o homem na justiça. Porém, em expressão literária, existe distinção nas Escrituras. Nós temos o gênero narrativo, que conta histórias. Nós temos o gênero poético, como o livro dos Salmos, Provérbios, Cânticos de Salomão, que está muito mais dentro de uma linguagem figurativa e poética. Nós temos o gênero apocalíptico, que aí conta as revelações do futuro por meio da linguagem simbólica, que é diferente da linguagem figurativa.
E temos o gênero epistolar, que são epístolas. E eu quero dizer que o Novo Testamento é composto de 21 cartas. Das 21 cartas do Novo Testamento, 13 delas são de autoria do apóstolo Paulo. Olha aí, o Novo Testamento, 27 livros, 21 cartas, das 27, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. E esta carta, ela tem um destaque entre as demais, devido ao nível de profundidade que o apóstolo Paulo tratou a doutrina da salvação. Então existe um destaque nessa carta, é reconhecido mundialmente pelos teólogos, e há quem diga que quem deseja ser um grande teólogo do Novo Testamento, ele precisa escrever, no mínimo, 2 comentários para lhe trazer destaque na história. Um é sobre o Evangelho de João e outro é a carta aos Romanos. Se ele conseguir trazer uma novidade da revelação bíblica desses 2 livros, ele será consagrado como um grande teólogo. Mas vamos lá, a carta aos Romanos na história do cristianismo, todos já abriram o capítulo 8? Para você ter uma ideia, esta carta, há quem diga que a carta aos Gálatas, ela é o esboço da carta aos Romanos, porque Paulo escreveu a carta aos Gálatas devido à necessidade, uma urgência, que a igreja da Galácia estava sofrendo, então Paulo escreveu apressado, devido à necessidade. Já a carta aos Romanos, ele está hospedado na casa de Gaio, na cidade de Corinto, está passando o inverno por lá, então ele está reflexível, meditando, a mente está fresca, tem à sua disposição, que Gaio é um homem rico, um amanuense que é um escritor, chama Técio, está lá no capítulo 16, versículo 22, que vai escrever para Paulo. Então Paulo fez uma coisa bem refletida, bem estruturada, por isso que esta carta é considerada a mais profunda do Novo Testamento. Para você ter uma ideia, por volta do final do 3º século para o início do 4º século, a primeira metade do 4º século, havia um sujeito agnóstico, é aquele que não é ateu, mas só crê se comprovar. O nome dele era Agostinho de Hipona, lá na África, no norte da África. E Agostinho se tornou um grande advogado na sua época. Ele se tornou filósofo. E como filósofo, ele era arrogante, presunçoso. Passou a vida toda roubando por prazer e não por necessidade, conforme ele afirma na sua obra Confissões. Roubava porque tinha prazer em roubar. Roubar os figos do vizinho para poder ver ele indignado, irado, só pelo prazer de ver o outro irado. Ele tinha prazer no pecado. Só que ele cresceu, entrou na sociedade e algo começou a exigir dele um padrão diferenciado. Só que ele não conseguia se estabelecer e adotar um padrão diferenciado. Se tornou imoral, adúltero, prostituto, leviano, mentiroso. Ele discursava, usava da sua sabedoria para ganhar as suas causas como advogado em nome do engano. Ele trata tudo isso nas suas confissões. Chegou um dia que ele conheceu a seita dos maniqueus, os maniqueístas. E ele se identificou com a filosofia maniqueísta, porém, na proporção que ele mergulhou naquela filosofia dualista dos maniqueístas, ele não conseguiu resolver a grande problemática da sua vida, que era justamente o pecado. O pecado onde mora o grande problema da alma humana. E ele viajou para Roma, e quando chegou em Roma com a sua mãe Mônica, ele começou a ouvir, naquela época, o bispo Ambrósio, um pregador do Evangelho.
E quando ele foi até o bispo Ambrósio, ele ficou perturbado, porque ele estava procurando a verdade. E Ambrósio foi interpelado por Augustinho, que disse: Bispo Ambrósio, o que é a verdade? Porque eu estou procurando até hoje. Porque havia uma perturbação na sua alma que vinha do pecado que ele não conseguia resolver. E o bispo Ambrósio disse: pare de procurar a verdade, porque a verdade já está lhe procurando há muito tempo. E ele voltou para casa com esta palavra, perturbado. Chegou no jardim do seu amigo Alípio, e sentindo o peso do pecado na alma, na consciência, começou a chorar desesperadamente. Ele queria ser liberto do pecado e não sabia como. De repente, na casa vizinha, havia um coral de crianças que cantavam uma canção em latim que dizia tole lege, quer dizer, toma e lê, toma e lê. Ele olhou para o lado e estava um pergaminho da carta aos Romanos. E quando ele se voltou para a carta aos Romanos, era capítulo 13, versículo 13 na nossa Bíblia. E quando ele leu aquele texto, que ele precisava revestir-se de Cristo Jesus para vencer toda a hostilidade do pecado, o seu coração foi invadido pelo Espírito Santo e uma nova criatura se levantou daquele jardim. A partir daí, Augustinho foi revolucionado pela carta aos Romanos. No século XVI, um bispo da ordem de Santo Agostinho, também sofrendo por conta do pecado profundas angústias. Um dia ele passou e encontrou a Bíblia aberta, e quando ele olhou, estava Romanos capítulo 1. E quando ele leu que o justo ia viver somente da fé, e pela fé, ele se converteu para a glória de Deus, e foi o pai da reforma protestante Martinho Lutero. Carta aos Romanos, século XVIII. Um moço saiu da igreja anglicana na Inglaterra para fazer missões na Geórgia. Fazer missões, eu estou dizendo, entre os índios. E a sua vida foi uma frustração, uma negação. Porque ele passou toda uma vida sendo educado na igreja, aprendeu o costume da igreja, a cultura da igreja, os padrões da igreja, só não aprendeu que a conversão vinha de Deus. E a sua missão foi uma frustração, foi água abaixo. Ele voltou decepcionado, escondido, tirado dentro de um barco para que o povo daquela ilha não lhe matasse na Geórgia. E ele foi para a igreja, não mais como missionário, ficou no final do culto, sentado em um banco, e o pastor abriu a carta aos Romanos e começou a ministrar. E ele leu o comentário de Martinho Lutero, e ele disse que quando o pastor ministrava aquelas palavras, elas foram penetrando no seu coração. E aquele sentimento que ele tinha de pecado, de aprisionamento na sua alma, foram se quebrando todas as correntes. E ele disse que quando o pastor foi terminando o seu sermão, ele sentiu que as portas do inferno se fecharam para ele e as portas do paraíso se abriram. E John Wesley se tornou o maior avivalista do século XVIII, um dos homens que mais conquistou almas para Deus, e a mensagem veio da carta aos Romanos. Século XX, em meio ao liberalismo teológico, os homens começaram a negar que a Bíblia não era a palavra de Deus, começaram a rejeitar a inspiração das Escrituras. A Alemanha foi dominada pelo materialismo, pelo secularismo. As filosofias que vinham do iluminismo dominou toda a Alemanha. E a teologia foi influenciada por este pensamento. E um jovem que foi educado numa escola liberal em Tübingen, na Alemanha, depois de tudo que ele aprendeu, que a Bíblia não era verdade, era um livro comum como de qualquer outra religião, ele foi estudar a carta aos Romanos. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu e se tornou um servo de Deus.
escreveu o maior comentário da história da teologia. Karl Barth escreveu Carta aos Romanos. No Brasil, ele entrou com cerca de 800 páginas o seu comentário da Carta aos Romanos. Carta aos Romanos. Então, nesta tarde, Carta aos Romanos, capítulo 8. Pastor. Eu não sei se eu paro agora, pastor. O pastor José Carlos de Lima, pastor presidente da convenção da igreja. Então eu vou tentar reduzir o meu tempo aqui. Meus queridos, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus queridos, para que tenhamos uma compreensão mais clara desse texto, precisamos voltar ao seu contexto. E o que é o contexto de um texto? Pelo menos, numa linguagem simples, existem dois contextos para um texto. O primeiro é o contexto imediato, aquilo que está imediatamente ligado a esse texto, dentro do capítulo. Os versículos anteriores e posteriores, dentro do capítulo. E existe um contexto remoto, distante. Por exemplo, se Paulo citasse aqui um texto do livro do Gênesis, o contexto remoto estava em Gênesis. Se ele citasse um texto do livro dos Reis, o contexto remoto estaria em Reis. Contexto mais distante, mas fazia parte daquele contexto. Porque a Escritura é como um grande tapete colorido, que se entrelaça na urdidura. Várias linhas vão ser tecidas, mas no final só existe um tapete. Um tapete com várias linhas, que elas se encontram e formam um só corpo. A Escritura, ela não existe uma parte melhor ou maior do que a outra. É uma mensagem só. E o contexto desta carta está no primeiro capítulo. A carta aos Romanos, ela começa no capítulo 1, o apóstolo Paulo afirmando, dos versículos de 1 a 4, que ele é servo de Deus. No primeiro versículo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Pode acompanhar aí. Quando ele diz que ele é servo, antes de dizer que era apóstolo, ele está fazendo uma afirmação que é de praxe do apóstolo Paulo. Antes de escrever as suas cartas, antes de dizer, porque o nome do autor era obrigatório quando escrevia uma carta, do emissor. Então ele diz Paulo, depois a sua função para credenciar esta autoridade que fala. Então Paulo, antes de dizer que é apóstolo, ele diz servo de Jesus Cristo. A palavra servo aí na língua grega, o Novo Testamento ele tem 4 palavras para referir-se à palavra servo. E aqui está, aqui é doulos. Diga comigo, doulos. Se escreve doulos, D-O-U-L-O-S. Mas se lê doulos em grego, doulos. E doulos significa literalmente escravo. E o que é um escravo? Os romanos, que tinham por cultura aprisionarem todas as nações, escravizar, fazer escravo, ao receber uma carta do apóstolo Paulo,
dizendo que era escravo de Jesus Cristo, isso aqui tem uma conotação muito profunda. Porque o escravo é aquele sujeito que não tem vontade própria, mas que vive para realizar a vontade do seu Senhor. Eu não vivo para realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me comprou no mercado de escravos. Quem foi comprado aqui por Cristo Jesus? Irmãos, somos servos, escravos de Jesus Cristo. E há uma tradução que traduz escravo, literalmente. Eu tenho em casa mais de uma. E ele diz que chamado para ser apóstolo, segundo as Escrituras. Quer dizer, já estava previsto do Antigo Testamento o ministério apostólico, segundo as Escrituras, que anunciou o Messias, da linhagem de Davi, que morreu e ressuscitou, e foi declarado Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então, quando Paulo faz a sua introdução, de 1 a 15, ele fala do seu desejo de ir a Roma. Paulo já tinha pregado por 10 anos nas margens do Mediterrâneo ao Mar Egeu, e ainda não tinha ido à capital do império, que era Roma. Então, ele está escrevendo uma carta, preparando a igreja de Roma, porque ele vai pregar na Espanha, está lá no capítulo 15 isso, mas antes ele quer passar por Roma, compartilhar alguma coisa com seus irmãos, receber dele alguma oferta da igreja que está em Roma para continuar o ministério missionário na Espanha. E Paulo, ele tem algumas coisas que ele vai tratar antecipadamente com esta igreja, que durante o seu percurso missionário, nos 10 anos pregando pelo Mar Egeu, ele estava colhendo informações, ele encontrava um irmão, porque o que os romanos fizeram? Os romanos conquistaram o mundo, construíram estradas nos 4 cantos da terra. E havia estrada em todos os lugares, de sorte que alguém quisesse ir a Roma, era só perguntar: onde fica Roma? Segue essa estrada aqui, a Via Ápia, a Via Óstia, que existe historicamente até hoje. E eu tive a oportunidade de, em Roma, pisar na Via Ápia, né? Eu estive lá, que é uma das mais famosas da história. E alguém perguntava: onde fica Roma? De sorte que nasceu o provérbio: quem tem boca vai a Roma, por conta das estradas. Então Paulo estava transitando e encontrando os irmãos que vinham de Roma, e dizia: olha, lá em Roma tem um problema. A igreja tem judeus e gentios. Os judeus estão exigindo para guardar a lei até hoje. Aí chegava outro de Roma e dizia: Paulo, lá tem um conflito. Alguns irmãos estão dizendo que quem está na graça não depende mais da lei. E Paulo foi juntando as perguntas: quem está na graça, quem está na lei? Outro grupo via e dizia assim: olha, os judeus não fazem mais parte da promessa. Aí Paulo foi anotando os questionamentos. Então, de sorte que Paulo, quando escreve, ele vai corrigindo esse pensamento dos romanos gradativamente. Então ele diz no capítulo 1, versículo 16, que o evangelho que ele pregou dos 4 cantos, ele não se envergonha de também pregar em Roma. Porque Paulo não tem vergonha de pregar este evangelho em Roma. Os romanos tinham por lei nunca crucificaram um romano. Romano não era para ser crucificado, só quem não fosse romano, a menos que fosse o pior dos marginais. E Paulo está pregando um Messias, um rei que passou pela cruz. É loucura para os gentios, mas é poder de Deus para quem crê. Então Paulo diz: por que não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Versículo 17, aqui mora o segredo, porque nele, no evangelho, está o documento que Deus reservou
para quem quiser a justificação de Deus. Se descobre a justiça de Deus no Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 17, que foi o versículo que converteu o coração de Martinho Lutero. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Quando Paulo faz esta afirmação, versículos 16 e 17, que é o prefácio do capítulo 8, Paulo começa agora a descrever para que os romanos entendam o que ele está querendo dizer. O Evangelho é um documento que foi escrito com sangue, é um documento escrito com sangue, é aí onde mora o poder de Deus, e dentro dele existe uma mensagem que chama justificação, que alguém só pode ter acesso a ele se crer na morte de Jesus Cristo. Então Paulo começa no versículo 18 dizendo que Deus está irado, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e mentira, que tendo o conhecimento de Deus, não veneraram, não glorificaram como Deus, pegaram a criação e transformaram em objetos de veneração, se entregaram a todo tipo de imoralidade e injustiça. Então Paulo descreve do versículo 18 ao 32, como a humanidade está no estado de depravação e imoralidade. E no versículo 32 do capítulo 1, ele vai dizer o que esta humanidade merece: a morte. Morte para quem pratica tais coisas, morte para quem tolera tais coisas. É o que eles merecem. Entra no capítulo 2 e vai falar dos judeus. Os judeus receberam a lei de Deus, foram escolhidos lá no Sinai. Que maravilha, que riqueza receber a lei do Senhor. Porém, se tornaram religiosos, passaram a confiar na lei. O fato de ter a lei na mão não significa ter a lei no coração. Tinham a circuncisão no corpo, mas não tinha no coração. E aí começaram a pecar contra Deus, a desonrar ao Senhor, cometer sacrilégio no templo, cometer adultérios, e Paulo vai anotando tudo isso no capítulo 2. E você que pensa porque é judeu, porque tem a lei na mão, está justificado diante de Deus? Você pensa que a justiça de Deus vem só porque a lei está na sua mão? Só porque você está com a Bíblia na mão, Givanildo, significa alguma coisa? Só porque a Bíblia está na sua mão, você acha que significa alguma coisa? Ela precisa estar no meu e no teu coração. Ir para a sinagoga, para o templo de Jerusalém, cumprir rituais, levantar a Torá, abrir. Isso não impressiona a Deus se o meu temor àquela palavra não estiver na frente. Então Paulo mostra que Abraão gerou filhos pela fé. E quem tem fé em Deus obedece a Deus. Capítulo 3, Paulo entra e diz: olha, então não tem nenhuma vantagem ser judeu, depois do discurso do capítulo 2. E a circuncisão, serve para alguma coisa? Paulo diz: para muita coisa. Ela é símbolo de uma aliança. Quando esta aliança é feita no coração, tem muito valor. E a escritura que Deus deu os seus oráculos ao povo judeu, capítulo 3, versículo 2. É muito importante, assim como o batismo nas águas, ele não salva, mas ele é símbolo de quem está salvo. Tem um significado muito importante, tanto no batismo das águas, quanto na Santa Ceia do qual participamos. Porque tanto Jesus praticou, quanto ordenou a prática. E aí, alguém só deve ir ao tanque batismal, quando de fato tem certeza que quer servir a Cristo eternamente. Então ele
firma essa aliança em público para que todos saibam que ele pertence ao Senhor, que a sua vida é do Senhor e que ele vai servir sempre ao Senhor. Então, no capítulo 3, Paulo mostra que tem vantagens, mas essas vantagens só teria valor se a fé estivesse na frente. E Paulo vai mostrar que nem os gentios, nem os judeus com a lei na mão, podem se justificar diante de Deus. E no versículo 10 do capítulo 3, ele vai dizer aqui para nós, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer, nem judeu nem gentio, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos estão no mesmo bojo de pecador. Não adianta dizer, olha, eu tinha lei, eu não tinha lei. Aí Paulo diz, a justificação diante de Deus depende exclusivamente do sacrifício de Cristo Jesus. O capítulo 3, versículo 21, Paulo começa dizendo, mas agora, esse mais é uma conjunção adversativa, está sendo o oposto de tudo que Paulo diz. Mas agora, uma justiça se revelou da parte de Deus, sendo testemunhada pelo Antigo Testamento, pela lei e pelos profetas. Justiça essa revelada na pessoa de Cristo Jesus, o meu e o teu Senhor. Essa justiça se revela agora para atingir todo aquele que tem fé em Jesus. E o versículo de número 24 diz assim, sendo, pois, justificados gratuitamente. Você está acompanhando comigo aí o versículo 24 do capítulo 3? Você pode ler esse versículo 24, a primeira parte. Vamos ler todos juntos? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Graça de Deus que você está aqui, foi pela graça. Ninguém pode dizer, Senhor, eu decidi e aqui estou. Foi graça, foi graça. É a graça que nos dá o escape, é a graça que nos salva. Então Paulo diz no capítulo 3 que o sacrifício de Cristo foi dado como propiciação pelos nossos pecados. Capítulo 4 dá o exemplo que Abraão foi justificado pela fé independente das obras. Capítulo 5, versículo 1, ele diz que pela fé temos paz com Deus, porque o homem justificado pela fé tem paz com Deus, passam a andar em novidade de vida. Capítulo 6, Paulo começa dizendo a libertação do pecado. Capítulo 7, a libertação da lei. Vamos lá para compreender o capítulo 8. Porque eu olhei para o relógio e já estou nos meus limites. O capítulo de número 7, o apóstolo Paulo, ele já mostrou que o cristão foi liberto do pecado do capítulo 6. Deixe-me lhe contar uma história para você entender o que é ser liberto do pecado. Porque a Bíblia diz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o... Ele tira, e esse tirar significa a redenção final. Ser salvo em Cristo Jesus, dizer que foi perdoado os meus pecados, não significa a remoção do pecado, mas a remoção da força do pecado. Porque se o pecado não habitasse em nós, a Bíblia diz que aquele que disser que não peca é mentiroso, já está cometendo o pecado de mentira. Dentro de nós, existe uma guerra da nossa carne, onde mora desejos, cobiças, desejos infames, imorais, tudo que se opõe à vontade de Deus, ao querer de Deus, mora dentro de nós.
é como alguém que passou muito tempo pensando que estava bem e de repente fez um exame e descobriu que estava portando um vírus HIV. E aí, quando se dá de conta que está com o vírus, a única coisa que ele vai pensar é na morte. Minha vida acabou, chegou ao fim. Mas de repente ele começa um tratamento de choque. Tem que fazer um tratamento de choque para tirar o vírus? Não, porque o vírus é mutante. Aí ele controla a situação e a partir de agora ele vai conviver com o vírus tomando coquetel todo dia para controlar aquele vírus, para que ele não morra antes do tempo. Assim foi o que Deus fez, mandou Jesus para fazer um tratamento de choque. Agora eu tenho que tomar coquetel todo dia. Todo dia. Tem que tomar o coquetel da oração, do jejum, da leitura, da santidade, do temor a Deus, da confiança, do exercício da fé. Coquetel. O vírus está vivo. Combateu o estado grave que trazia condenação imediata. Se não tratasse, era morte fulminante. Mas agora tem que viver na base do coquetel. Tome o coquetel, jovem. É muito importante o coquetel. Tomar o coquetel. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui no capítulo 7, ele começa fazendo uma alegoria. Versículos 1 até o versículo 16, ele começa com uma alegoria de um casamento. E eu não vou ler o texto por questão de tempo, eu vou ler só no capítulo 8, questão de tempo agora. O capítulo 7, ele começa com essa alegoria, contando uma história. E ele diz: eu falo a todos vocês que conhecem a lei, que enquanto o marido estiver vivo, a mulher está presa ao marido pela lei do casamento. É uma lei que tanto servia, se fosse a lei de Deus ou a lei dos homens, o princípio era o mesmo. Está presa ao marido pela lei do casamento, ela não pode contrair outro casamento. Só que era uma mulher que o seu marido era exigente, exigia muito dela, e ela era uma mulher displicente, não conseguia satisfazer o seu marido. E era um sofrimento, porque havia um trauma psicológico nessa relação. Então a única maneira dela ficar livre era se o marido morresse legalmente, porque se ela matasse, ela cometia o pecado de assassinato. Então Paulo diz que a única maneira dela estar livre para contrair um novo casamento era se o marido morresse. E agora, a alegoria de Paulo é interessante porque ele não vai dizer que o marido morreu. Nessa alegoria de Paulo, quem morre não é o marido. O marido é o impostor, é o que oprime, é o que exige, mas não é ele que morre na alegoria de Paulo. E quem é que morre? A mulher. Por quê? Porque Paulo vai mostrar a alegoria que este marido aqui é a lei de Deus. Que diz assim: não cobiçarás. A lei que disse, desperta no sujeito, por que não cobiçar? Aí ele cobiça, aí a lei diz: toma a condenação porque você cobiçou. Trouxe morte, a lei que era para ser vida trouxe morte. E a mulher queria satisfazer a Deus, que era o povo judeu, e não conseguia, porque as suas fraquezas não deixavam realizar a vontade de Deus em relação à lei. Aí o que Deus faz? Matou a mulher. Como? Acompanhe comigo aqui só o versículo. Versículo 3 e 4. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, quando Paulo aplica, a mulher é o cristão,
é o judeu, é ele. Deus não matou a lei, ele matou a mulher para dela fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. A morte de Cristo leva o homem à sepultura também. Quando Cristo morre, toda a humanidade pecaminosa morre com ele. Mas quando ele ressuscita, todo o que crê nele também ressuscitou. Então, quando ressuscita, ele está livre para contrair um novo relacionamento. A nova criatura, um novo relacionamento com Deus, liberto da lei, e a lei não pode mais ter domínio sobre a sua vida. Então, Paulo está mostrando que agora somos livres da condenação da lei. E aí o judeu pergunta, então a lei foi dada para... A lei não presta? A lei é pecado? Paulo disse, de modo nenhum. A lei é santa, é justa, é boa e é espiritual, porque vem de Deus. Agora existe uma outra lei dos meus membros me dominando, que é a lei do pecado. Ele diz aqui, a lei do pecado, que ela domina o ser humano, aprisiona, de sorte que ninguém pode satisfazer a vontade de Deus apenas com a lei na mão. Ninguém pode agradar a Deus. Se nós tivéssemos somente a Bíblia, nós não iríamos agradar a Deus. E o que falta para completar? E Paulo diz que eu quero fazer o bem, mas há um mal em mim que não deixa eu fazer. Com a minha consciência, eu tenho certeza que eu devo agradar a Deus, mas com os meus membros eu não consigo. Porque existe uma lei maior me dominando, que é a lei do pecado. Você já viu uma pessoa, é membro da igreja, passou pelo tanque batismal, mas a cada 2, 3 meses ele está sendo disciplinado, nem sai de uma disciplina, recebe outra. E quem está dentro fica só acusando, apontando, irmão, tenha misericórdia desta pessoa. Tenha misericórdia. E se tiver alguém aqui nesta posição, Cristo hoje tem uma saída para você por meio da Escritura. O que está faltando? Chega o final do ano, promessas. Deus, este ano eu te prometo que eu vou te honrar, vou fazer assim, assim, assim. E passa um ano de fracasso. Por quê? O que foi que deu errado? Porque eu não consigo ser como fulano, não consigo ser como cicrano, não consigo honrar a Deus. O problema talvez seja o mesmo de John Wesley. Ele sempre quis fazer por conta própria. Ele sempre pensou que ele era capaz de servir a Deus. Ele sempre pensou que era capaz de honrar a Deus. Ele sempre pensou que era capaz de vencer o pecado por conta própria. E aí é onde mora o engano do ser humano. Porque ritual nenhum, nenhum exercício, nenhuma prática religiosa terá poder sobre o pecado. Porque o pecado não é externo, ele é interno. É preciso que algo superior invada o ser do ser humano e domine essa força maligna, acorrente ela e triunfe a glória de Deus na sua vida. Então Paulo termina o capítulo 24 dando um grito, dizendo assim, miserável homem que sou, quem pode me libertar deste corpo mortal? Com a minha mente eu estou servindo a Deus, mas com o meu corpo eu não consigo. Capítulo 8, versículo 1, conjunção adversativa, portanto agora, a partir de agora, deste momento, desta hora que Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele Paulo que se sentia amaldiçoado, condenado agora, ele experimenta algo sobrenatural no caminho de Damasco. Há quase mais de meio-dia, no sol causticante, de repente, ele avançando com a lei na mão para prender os judeus que estavam em Damasco, com as cartas dos sacerdotes na mão, de repente aquela luz
A Bíblia diz, circulou ele, derrubou. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Olha, irmãos, na agricultura se trabalha com o arado. Então coloca o arado no animal, no boi, e ele tem que sair para cortar a terra. O arado tem um ferro embaixo, corta a terra. E quando o homem colocava o arado no boi, ele apertava, vai sair, o boi resistia, ficava recalcitrando, dando coice, sem querer sair. Então ele pegava uma aguilhada, que é uma vara com uma ponta de ferro, e dava na canela dele. Tum! Aí o boi não tem mais como dar os seus coices não, recalcitrar. A sua obrigação agora é avançar. E quem é, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você está dando coices na graça, Paulo? Com a lei na mão. Você agora tem que avançar numa nova estrada. E ele diz da carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Paulo não recebeu uma revelação para ele, mas foi nele. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Quando Deus revela o seu Filho nele, ele experimenta algo sobrenatural que o capacita a resistir à força do pecado. E não mais a lei do pecado que domina, uma outra lei vai substituir a lei do pecado, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo a natureza humana, a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado não tem mais influência sobre aquele que nasce de novo. Se é um cristão que nunca conseguiu vencer o pecado, talvez ele seja apenas um religioso entre nós. Ele precisa experimentar o poder sobrenatural de Cristo Jesus. Precisa passar por um novo nascimento. Ele recebeu uma cultura evangélica. Ele foi criado no meio evangélico, mas o evangelho nunca nasceu na sua alma. Somente o evangelho na alma do ser humano projeta através do Espírito Santo o nojo pelo pecado, a resistência ao pecado. E aí, antes de dar qualquer clique, o Espírito Santo vai dizer: não entra aí, meu jovem, não entra aí que você vai ficar escravo. Não entra aí, jovem. Antes de burlar um trabalho da escola, ir lá na internet e baixar o trabalho dos outros para colocar seu nome, porque não teve tempo de fazer a pesquisa, o Espírito Santo diz: para aí, porque isso é errado. Tu é minha filha, tu é meu filho. É diferente, porque o Espírito Santo testifica contra o pecado. Antes de mandar aquela notícia ruim sobre o outro na internet, o Espírito Santo diz: para aí, porque você é filho. É diferente. Você é filho, então vai lá, se retrata, pede perdão, se reconcilia. Nós somos um corpo, fazemos parte da mesma igreja, da mesma comunidade. Quem está em Cristo, nova criatura é. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus está debaixo de uma nova lei, que é a lei do Espírito de Deus. E Paulo diz: porquanto o que era impossível a lei não podia justificar o homem. A lei só trazia condenação. E a lei não foi dada com o intuito de justificar, mas de guiar o homem até Cristo. Romanos 10:4 está escrito. Então,
aquilo que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, pelo pecado humano. Toda vez que a lei proibia, o homem pecava. Então ela foi enfermando. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Só que aqui é uma diferença. Jesus, o Verbo de Deus, que encarnou entre os homens, se fez carne, habitou entre nós, nunca experimentou o pecado. Primeiro, ele não teve a origem humana por uma coabitação contaminada. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele já foi gerado impecaminável, né? Pecaminoso, teria que dizer assim. Não havia pecado na gestação, porque foi o Espírito Santo que gerou ele. Ele viveu uma vida impecável, nunca pecou. Então o pecado nunca teve poder sobre Cristo. Então aquele que nunca pecou se converte no Cordeiro que pode tirar o pecado do mundo. Porque só quem não pecou, quem desconhece o pecado, tem o poder de vencer o pecado. Então ele diz aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo a justiça da lei, ela se cumpre em nós. Todos que andamos do Espírito estamos cumprindo os 10 mandamentos. Como assim? Deus não matou o marido, ele matou a mulher. A lei está viva. Quer ver só uma coisa? O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É mandamento para a igreja? Sim ou não? Não terás outros deuses diante de mim. É mandamento para nós? Quem adora aqui somente um Deus? Quem adora? Primeiro mandamento já estamos cumprindo. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É mandamento para a igreja? Olha. E aí sucessivamente até o do sábado. Nós não guardamos o sábado, mas sempre temos dias sagrados para glorificar ao Senhor. Não adulterar é mandamento para hoje. Não roubar é mandamento para hoje. Não matar é mandamento para hoje. Não cobiçar a casa do próprio é mandamento para hoje. Aí Paulo diz na carta aos Romanos: quem ama, cumpre a lei. Os princípios da lei, só que agora não carregamos aquele peso condenatório que havia na lei, porque Cristo nos libertou e disse: esse peso é comigo. É comigo. Ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Cumpriu a lei, e quem está em Cristo, cumpre a lei. Por quê? Quem ama, cumpre a lei. Em que sentido? 4 mandamentos em relação a Deus, 6 mandamentos em relação ao homem. Aí Jesus disse que o primeiro é: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não faz ídolo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não desonra o seu nome. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, vai cumprir todos os mandamentos em relação a Deus. Quem ama o seu próximo como a si mesmo, não cobiça a mulher do próximo. Não queria que cobiçasse a sua. Quem ama o próximo como a si mesmo, não mata o próximo. Quem ama o próximo como a si mesmo, não rouba o próximo. Então, quem ama, cumpre a lei. Quem está em Cristo está cumprindo todas as exigências da lei em Cristo Jesus. Não com aquela obrigação condenatória, porque nós estamos agora na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então é este o mandamento, a lição da carta aos Romanos, que nós devemos guardar, que a justiça da lei se cumpre em nós, porque estamos em Cristo, não porque somos capazes, mas porque Ele está em nós. E quem tem o Espírito de Deus, caminha agora, na carta aos Romanos, capítulo 8, para um triunfo, que é uma vida de santidade. Nenhum de nós teríamos capacidade de agradar a Deus, se santificar, se o Espírito Santo não estivesse no nosso coração, dizendo que a vontade de Deus é a santidade. Então o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus.
O Espírito testifica agora que nós não podemos mais andar na carne, mas segundo a lei do Espírito, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Há uma necessidade de andar no Espírito. Então estamos debaixo dessa nova lei, buscando cumprir a vontade de Deus. E aí Paulo disse, se alguém levantar alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Não adianta mais acusação contra a igreja, contra o crente, porque é Deus que os justifica. Ele não podia se justificar, Jesus pagou o preço e Deus disse, eu aceito o sacrifício do meu filho, ele já está justificado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. E aí o que vai acontecer? A partir de agora, Romanos 8 vai dizer, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a fome? É a peste? É a nudez? São os principados? São as potestades? É o presente? É o porvir? São os anjos? Estou certo que nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar deste amor. Então andemos na lei do Espírito em Cristo Jesus, não mais debaixo do peso condenatório da lei, mas vivendo a dimensão da graça, que o Espírito flui no nosso coração, para um viver que glorifique o nome do Senhor, que honre a Deus, que glorifique o nome do Senhor, que exalte a sua palavra, que testifique da vida cristã. Então, jovem, este é o meu conselho para você, se apegue à palavra do Senhor. Agora, peça que o Espírito ilumine a sua mente, porque Efésios 1:18 diz que é Ele que nos capacita para compreender a palavra. Não podemos confiar na nossa intelectualidade, porque ela é pecaminosa. Temos que confiar no Espírito Santo. Então a lei do Espírito nos dá toda uma direção diferenciada. Então não tente agradar a Deus por conta própria, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É dependência plena do Senhor, é sendo guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, envolvido na lei do Espírito, que testifica no nosso coração e clama assim, Abba Pai. Deus, meu Pai, Paizinho, como quiser chamar, Abba Pai, agora é filho. E Paulo disse, se é que tendes o Espírito. Porque Deus conhece os seus, porque tem o Espírito. O Espírito é a chancela de Deus, a confirmação daqueles que pertencem a Deus. Se não tem o Espírito, não pertence a Deus. E Deus não trabalha com pirataria, irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.